o que a gente, a princípio, já conhece, que é o que está na Bíblia, no livro de Romanos 12, 21, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E continua dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, agora vai vir uma conversa bem interessante, e a proposta desse nosso encontro, Cris, Mariana, Flor, nem acredito que tu tá aí, meu amigo, que saudade tua lá da França. Espero Oi! que... Oi, meu amor, eu espero que em breve tu esteja no Brasil aqui conosco, na Gaia de Luz, Ai, passando quero o muito. carnaval com a gente. Que saudade! Saudade demais de você, viu? Te amo de todo o meu Saudades coração. também. Então, aí está o Júlio também. Então, gente, a gente começou esse movimento chamado Centelhas de Sabedoria, que significa a soma do nosso pedacinho de luz, do pedacinho de luz da Cris, da Letícia, do Gustavo, da Mariana, do Florran, do Júlio, da Verônica, de Nívia e de quem mais for entrar, nos traz, nos proporciona essa amplificação de um conhecimento que chamamos de sabedoria. Então, eu estava lendo o que está escrito num livro bíblico que se chama Bíblia, que significa, na verdade, a palavra Bíblia significa biblioteca, por isso é uma construção de muitos livros. Então, em um livro, que é uma carta de Paulo aos Romanos, por isso, Romanos 12, 21, nesse pedacinho desse livro, da carta de Paulo a Romanos, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber. Porque fazendo isso, amontoarás, é estranha essa palavra, né? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nessa época em que Paulo escreveu aos Romanos, brasas de fogo se significa alma sagrada. Então, amontoarás sobre a sua alma todo o sagrado, né? A gente chama de sacro ofício, ou o serviço pelo sagrado. Então, você vai amontoar na tua cabeça todo esse sagrado, e isso vai te levar ao crescimento. Nós trouxemos esse tema porque eu acredito que todos, humanos na Terra hoje, estão vencendo diariamente esses obstáculos do que chamamos a energia do mal, ou as adversidades, ou as tristezas, ou a dor, né? Todo esse amontoado de coisas podemos chamar de mal, que é o que nos faz mal, que é o que nos incomoda. Eu gostaria de provocar um montão dessas centelhas que estão aqui, né, nesse amontoado de brasas de energias positivas de Deus, a se manifestarem sobre o que pensam sobre isso. Para não ficar só eu aqui, papapá, né? Então, o que vocês entendem sobre Romanos 12, 21? O que é? O que é amontoar, né? Amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, se aprender a vencer o mal com o bem. O que seria isso? O que vocês acrescentariam, Cris? Letícia? Mariana? O que vocês acham? Florhan, o que vocês acham? Cris, você abriu o microfone, quer falar primeiro? Não, pode falar. Então, Rê, você mencionou isso quando você começou a sua fala, e foi a primeira coisa que me veio quando você trouxe esse tema para a gente, que esse mal que abrange tudo aquilo que leva a gente para baixo, né? Que pesa, que é denso. E me veio o mal que às vezes se implanta sorrateiramente na minha própria mente. E se eu não estou atenta, eu me enredo naquela ladainha mental que às vezes me traz culpa, que às vezes me traz mágoa, que às vezes me traz sentimentos muito ruins, que me prendem nesse lugar aí do mal, sabe? E isso reflete fora, porque tudo que nós temos dentro a gente reflete fora também, né? Então, primeiro de tudo, o mal que eu dirijo a mim mesma quando eu baixo a minha atenção, me distraio e permito que esses pensamentos ganhem força dentro de mim. E para mim, essa questão das chamas em vossas cabeças, é isso?
Sim, amontoar brasas sobre as vossas cabeças. É muito interessante interpretar a história, né? Então eu penso que vencer o mal com o bem, nesse sentido que eu estou te trazendo aqui, né? É uma forma de criar uma proteção e aumentar a minha atenção e a minha vibração para que eu não me permita ser atacada por esse mal. E talvez essa chama que se acumule sobre as nossas cabeças se manifestem através desse autocuidado que eu tenho comigo mesma, a não me permitir entrar em certas vibrações, sabe? E automaticamente isso vai se refletir a tudo à minha volta, né? Sim. A gente está falando de vibração, né? Tanto que quando a gente lê Romanos 12, 21, eles poderiam ter dito assim: portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você estará um monte de coisa. Não, eles escolheram amontoando brasas de fogo sobre sua cabeça. Ele não disse você estará rico, você estará livre de doença, você será considerado um arcanjo, um anjo, um querubim. Não falou nada disso. Falou que a gente amontoaria brasas sobre as nossas cabeças. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o que a Lê falou, gente? Vamos criar esse movimento. Júlio está com um dedo, porque eu estou vendo o Júlio no escuro, mas vi um dedo, vislumbrei um dedo. Fale aí, Júlio. Ô, Júlio, você quer falar? Não, eu acho que foi, eu tive uma visão. Porque apareceu você com um dedo aí. Você queria falar ou não? Peraí. Tá me ouvindo agora? Sim, agora você tirou o microfone, abriu o microfone. Fale. Boa noite a todos. Eu tô na estrada, por isso que tá meio escuro, né? Meio não, E aí, totalmente escuro, mas vai. que grata surpresa ver o Florhan. Que grata surpresa ver o Florhan. Demais, eu também. Cara. Que legal, cara. Que legal. E aí a gente vai pensar assim, a menina, eu perdi com o nome dela, tá falando dos pensamentos intrusos, né? Que realmente. A Letícia. Letícia, que realmente ficam povoando e te pondo para baixo, outra hora te deixam para cima e fica esse picos e vales aí, né? E aí tem uma coisa legal quando você tá bem e que você vê pessoas que gostam, quando você reúne um grupo, como que a gente está fazendo aqui agora, e tem uma surpresa de ver um Florhan depois de tanto tempo, são energias positivas, né, que a gente traz para dentro, e o bem que isso faz sufoca o mal que às vezes o pensamento nos traz. Então é legal estar participando, estar nesse grupo com todos vocês. Vamos ver quanto tempo meu sinal fica. Ricardo, seja bem-vindo, Júlio e todo mundo, e tomara Deus que mais e mais pessoas possam estar com a gente, refletindo e aprendendo junto. Não é a proposta, não é eu estar dando aula. Muito embora né, a gente está aqui trocando e trazendo um assunto que, a princípio, fomos nós que escolhemos, mas a proposta é troca mesmo. Então, obrigado pela contribuição. Antônio, Cris, próprio Tiago, alguém quer acrescentar alguma coisa ou eu posso continuar aqui a trazer alguma mais coisa sobre o tema? O que vocês querem contribuir com mais assuntos? Renata, você poderia ler ele novamente, por favor? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é realmente um compilado, o melhorzinho que eu encontrei dentro do conceito do aramaico arcaico, que na verdade é a língua da época, né? Não é hebraico ou coisa parecida, né? Mas dentro do conceito do aramaico, eu considero esse um dos melhores, menos mexido de tradução, né? Eu acredito que seja o mais fidedigno que a gente possa estar trazendo para uma reflexão. Então, Isso seria, na minha interpretação, uma questão de um modo de não devolver na mesma moeda para o que a gente recebe? é muito interessante o Tiago ter falado isso. Antes dessa frase, olho por olho, dente por dente, né? Pantaleônica, lembra dessa frase? Todo mundo já ouviu? Olho por olho, dente por dente. Antes dessa frase, por incrível que pareça, existia um momento na história muito mais injusto. Sabia disso? Porque antes era assim, vamos supor que eu cometesse um delito contra o Florhan. Eu xingasse o Florhan. O Florhan teria o direito de me matar.
Depois que foi criado olho por olho, dente por dente, não mais. Ou seja, a vingança ficou mais limitada a fazer com o outro o que o outro tinha feito com você. Isso antes de Jesus. Eis que chegou Jesus e tudo mudou. Tchan, 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 tchan. Pelo menos deveria ter mudado. Né? Porque a lei da vingança são momentos muito antes de Cristo. É aquela pessoa que, por justiça, que não é justiça, sim vingança, imputaria ao outro uma dor enorme, não menosprezando a dor que, por acaso, o outro tivesse causado nele. Então, aquele exemplo que eu dei inicialmente é a força da vingança que movia historicamente o povo da Terra. Essa pessoa mentiu para mim. Então, se mentiu, vai morrer. Aquela mulher adulterou. E se adulterou, merece a morte. Aquela mulher é bruxa, então vai morrer na fogueira, não era assim? Depois de um tempo na história, surgiu essa lei pantaleônica, vamos chamar assim, que é dente por dente, olho por olho. Quando surgiu isso, parece que é injusto, mas veio ser mais justa, vamos chamar assim, do que a outra anterior. Porque olho por olho, dente por dente, significa o seguinte: eu tenho todo o direito de ser vingativo, com um nome mais bonito, ser justiceiro. O que fizeram comigo, eu vou fazer para com o outro. Então, se por acaso me roubou, nada melhor do que arrancar a mão. Vai aprender definitivamente não roubar mais. Só que veio Jesus. Há 2024 anos atrás, chegou alguém diferente sobre a Terra. E esse alguém diferente disse: não, nem é a vingança, e nem tampouco essa justiça disfarçada, mas que a bem da verdade é uma vingança igual. Deverás aprender a vencer o bem com o mal, que é o que diz a carta de Paulo aos Romanos. Interessante isso, né? Então, a colocação do Tiago foi bem peculiar, foi bem interessante, porque nos trouxe a refletir os vários tipos de justiça que, na verdade, estão sobre um manto, que é uma grande hipocrisia do que a gente chama de justiça, mas não é. É o que a gente chama de, que na verdade é vingança. E o quanto a gente se alegra. Gente, já viu aqueles filmes de guerra? O bem venceu o mal. Ai, que bom! E no final das contas, o bem venceu o mal. É como se a gente se alegrasse o tempo todo com a palavrinha vingança. Ou dente por dente, olho por olho. Pensa aí. Só para refletir. Continua, Thiago. Peraí, tem uma depois. Continua o seu raciocínio, porque depois tem a Mariana que levantou a mão. Não, sim, porque a gente sempre busca a questão da justiça disfarçada de vingança, mas sempre olhando para frente, né? A gente nunca olha para trás o que a gente também causou no outro. Se a gente fosse colocar na balança, chegaria num ponto assim: nossa, meus ancestrais já fizeram tanta merda. Se eu for resolver agora daqui para frente, não vou conseguir resolver esse tanto de morte, esse tanto de assassinato, esse tanto de injustiça, de aborto, de abuso tanto do masculino do feminino, e a gente acha que o reparar é a justiça mesmo, né? Tanto que quando a gente vai para a justiça do homem, a gente fica muito indignado porque ela nunca é claro o suficiente para olhar ambas as partes, né? Vence quem tem mais poder financeiro ali para atuar em mais inteligência, né? E essa questão de olhar para o sentido de humano mesmo, de erro, e parar e falar assim: tá, você errou, existe uma grande lição aqui, vamos escolher a lição e melhorar sobre a lição, né? E não sobre a vingança, né? É um grande desafio. Sinceramente, eu acredito que seja um dos maiores desafios humanos, porque a vingança ela está enraizada no ego. Né? Se tem algo que produz em nós efeitos inimagináveis, esse algo tem nome, se chama ego. Fez isso comigo, agora vai ver. Mesmo que isso, como disse Emmanuel numa psicografia de Chico, quem quiser comprar esse livro é muito bom, que é Palavra de Vida Eterna, na página 30, se não me falha a memória, está escrito exatamente sobre o que a gente chama de hostilidade indireta. Hostilidade indireta seria uma vingança disfarçada. Quer ver um exemplo disso, pessoal? Olha que coisa curiosa. Eu sei que eu poderia ajudar aquela pessoa, mas merece. Não vou ajudar nada. Isso é uma vingança disfarçada, pessoal. Isso é vencer o mal com o mal.
Isso não é vencer o bem com o mal. Quem pensa que está muitíssimo enganado. E ele traz, Emmanuel traz um outro, Chico, na verdade, né, que é uma psicografia de Chico, traz outro exemplo, por exemplo, ele chama o fel da reclamação, mais ou menos isso. É quando, sabe aquele ditado que diz que aquela pessoa que morde assopra? Sabe aquela pessoa que morde assopra? Que elogia, e no meio do elogio, dá uma catucada ali? Então, isso é uma hostilidade indireta. Na verdade, isso é o mal que a gente proporciona ao outro, mas acredita que está tudo bem, estamos no direito da vingança, estamos no direito de dar o troco. Olha que coisa curiosa. É algo a se refletir. Esse livro é bem interessante. Para vencer o mal, não vale essa meia-verdade, diz dentro desse livro. Meia-verdade. Tchan, 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 tchan. Meu Deus do céu. Que raio de meia-verdade é essa que Emmanuel trouxe a Chico e Chico trouxe para a gente dentro do livro de Romanos 12, 21? O que será meia-verdade? Gente, meia-verdade para Jesus é o mal. É mentira. E mentira é o mal. Tanto que tem uma frase muito comum nas religiões que diz que o diabo é o pai da mentira, né? Essa frase é um pouco a começar da palavra diabo, mas eu estou trazendo ela só como um exemplo, não que eu concorde nela, exceto se a gente se considerar próprio diabo, porque o ser humano é um mentiroso nato, não é? Então a gente tem que tomar um certo cuidado ao falar essa frase. Porque será que estamos falando de alguém fora ou estamos falando do nosso ego dentro, né? Ao ponto da gente estar sempre mentindo. Alto lá, como é que está por aí o que é mal e o que é bem? Mariana levantou o dedo. Fala aí, Mariana, por favor. Então, eu ia justamente abordar tudo isso que você e ele acabaram de abordar. Eu ia falar justo dessa responsabilidade que cada um de nós tem sobre esse, entre aspas, mal. O quanto que a gente produz esse mal também para a gente, né? O quanto que a gente é responsável por isso tudo. E a gente nem percebe, né? A gente sempre joga para o outro, joga para o externo, e no fundo, a gente não consegue parar para se olhar e ver o quanto que a gente participou daquilo ali e atraiu aquilo para o campo da gente. Entendeu? Então, como é que você vai julgar? Como que você vai punir, de uma forma ou de outra, alguém que você julga ter feito algum mal para você? Se você olhar com um olhar mais amplo, mais profundo, e se ver dentro dessa situação toda. Entendeu? Eu vejo isso muito comigo mesmo. A gente tem uma tendência a levar tudo muito para o pessoal, né? Eu acho que isso também é uma grande escorregada que a gente dá e acaba vendo muito mal em muitas coisas que nem está rolando, que aquilo está dentro da gente mesmo, né? Então, se aproveitar essa situação que está vestida de mal, atuando com a gente naquele momento da vida, e trazer isso e refletir, né? Ele falou um pouco sobre isso, né? Eu não sei o nome dele, porque está escrito Gaia de Luz. Então, É Tiago. o Tiago. Então, o Tiago começou a falar, eu falei, putz, ele está falando exatamente o que eu ia abordar. E depois você complementou perfeitamente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem uma participação muito grande no mal que está por perto da gente. Eu não tô sendo radical com isso, né? Porque a gente está num oceano de energia, de vários campos energéticos, de muitas pessoas que a gente interage na vida o tempo inteiro. Mas justamente a gente vai atraindo também de acordo com o que a gente emana, né? Com o que a gente pensa. E isso está muito ligado ao medo também, né? Um medo que atrai muito o mal, porque a gente tem medo do que é mal, mas só que a gente produz esse medo que está vindo de lá de dentro, de algum canto. Eu acho que é uma coisa muito para refletir. É exatamente essa a nossa proposta aqui, da gente estar juntos, aprendendo a identificar o mal, identificar o bem, e assim poder escolher melhor. Fala aí, Florhan. Florhan, eu continuo chamando você de Florhan e não de Florhan. É difícil demais.
Não, Né? mas Sabe você que teve tá. uma. Olha, eu falo de você a beça, né, Gaia, e vou dizer por quê. Eu contei para todo mundo, certa vez, assim, que você perguntou por que vocês falam sempre ó no final? Ali, ó, tá lá, ó. Tá. É ele, gente. Foi ele que um dia me fez essa pergunta. E aí eu falei para ele assim: eu não falo nada, ó. E eu descobri que falo mesmo. E toda vez que eu falo para algum brasileiro, a resposta do brasileiro é: eu não falo ó, eu não tenho esse hábito. Passado segundo depois, a pessoa, ó, ó o ó que eu te falei. Tu fala ó mesmo. Então, repara aí que a gente sempre fala assim, tá ali, ó. Vem cá, ó, aqui, ó. Não tá vendo, não, ó. E é verdade, nós temos esse vício do ó detectado por Florhan. Fala aí, Florhan. Ah, sim, esse aqui, ó, eu adorei. Eu fiquei. Não, mas enfim, não sei se vocês estão me ouvindo bem, que tem uma Ouvindo conexão bem, meio ruim. ouvindo bem. Pode falar. Ok. Show. Não. Então, eu queria dizer e adicionar quase nada muito, né? Porque vocês já falaram muito sobre o tema, mas eu acho muito bom e interessante de justamente se reunir para pensar e falar um pouco sobre esse tema, porque é tão comum esse dente por dente, olho por olho, dente por dente, é tão comum escolher esse caminho. A gente faz quase normalmente sem pensar, às vezes, mesmo se imagino que todas as pessoas que estão aqui, que sejam os velhos amigos que conheci lá, tipo o Júlio, os novos, né? Todos queremos diferente, mas como você falou, nos filmes, ou não sei o quê, nas músicas, então é tão comum ter esse caminho da vingança que é normal e que é muito falado, que mesmo se queremos escolher um caminho diferente, às vezes a gente acaba fazendo o mal, digo, entre aspas, porque não achamos que seja um mal, mas como você falou, né, até uma mentira pequena ou uma inação, né, de não ajudar uma pessoa quando sabemos que podemos fazer algo diferente, já é um malzinho, né, não sei como dizer, mas é. É verdade. Então, é bom, é interessante parar para pensar, para falar sobre isso, porque não faz mal de... Não, é muita verdade o que você falou. A gente está tão no automático, né, não, pessoal? Que a nossa cabeça internamente, quando a gente vai agir de forma olho por olho, dente por dente, até nos informa, você está certo. É isso aí. Tá mais que justo você fazer isso. Por que você vai dar atenção a alguém que te fez aquilo? Tá mais que justo. Ignora. Mal sabe isso escolher o mal como uma hostilidade indireta, uma meia-verdade. Cara, é incrível essa canalização de Chico por parte de Emmanuel. E tem um outro parente do Florent, no sentido de ser francês também, Allan Kardec, né, um grande cientista. Ele tem no Livro dos Espíritos, né? Na página, eu estava pesquisando, na página 642, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos, vamos assim dizer, né? Ou ali as pessoas que, a princípio, recebiam os espíritos. Ele perguntou assim: o que é o bem? E aí, um entre muitos, porque era assim que ele fazia a pesquisa dele científica, né? Para quem não sabe, Allan Kardec não era médium, nem estava com bandeira de religião alguma. Ele estava investigando o que seria uma mediunidade. O que era isso na época, lá em 1800 alguma coisa. Né? E era francês e começou a investigar. E aí ele perguntou o que é o bem. E ele fazia uma relação, uma comparação, que era curioso, que, por exemplo, eu, médium, aqui no Brasil, respondi exatamente o que um médium lá na França, ou lá em Roma, lá onde seja, respondia igual. Então, fazendo essas compilações, ele foi trazendo o que hoje muitos chamam de Evangelho segundo Allan Kardec, mas eu diria que é o Evangelho segundo muitos médiuns, né? Uma compilação de um lado científico que não deixa de ser o que a gente está fazendo aqui. E aí responderam assim, eu anotei para vocês. O bem fazer o bem é estar conforme a lei de Deus e proceder de acordo com essa lei. E aí ele perguntou: então, basta que os homens não pratiquem o mal? Aí vem a resposta: tchan, 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 tchan. Não, não, não. Não basta que você não pratique o mal, mas se você simplesmente deixar de fazer o bem, você já está fazendo o mal. Entenderam?
Vamos supor, eu sei que eu posso fazer o bem por alguém, eu sei que eu posso fazer melhor do que estou fazendo, eu sei que eu posso escolher mais profundamente pelo bem e pelo bom. Então, isso, se eu sei e faço, significa não te deixeis vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Estão entendendo isso, gente? Então, a gente tem que entender que vencer o mal não é vencer o mal fora, é vencer o mal em todos os aspectos, inclusive quando a gente não é tão bom como deveria ser. Na verdade, existe aquela hostilidade indireta descrita por Emmanuel, ou aquela meia-verdade descrita por Emmanuel, significa que nós estamos escolhendo, mesmo sem fazer, pelo mal. E aí vem Martin Luther King, quem conhece ele, todo mundo conhece? Acho que sim, né? E ele diz na frase dele: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Tchan, 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 tchan. Será que tem uma correlação de como vencer o mal aqui nessa frase dele? Eu, sinceramente, eu enxergo essa frase dele como uma compilação de tudo que a gente está falando. Então, se tem algo que deveria nos preocupar, não é o grito das pessoas ruins, não é as guerras que estão acontecendo só, mas sim a minha ausência de estar no bem. Não estar no bem conceitualmente, não é esse bem que Jesus falou. Aquele bem que no conceito eu estou no bem, sou generoso, sou generosa, mas na hora em que eu vou cobrar ao outro, dente por dente, olho por olho. Ou tenho em mim a vingança implacada pelo direito da justiça que eu acredito que deva ser feita em mim. É algo a se refletir, né? Então, se a gente une Romanos 12, 21, que está lá na Bíblia, tanto a católica quanto a evangélica, está a mesma coisa, com uma palavra ou outra, mas no sentido geral, nos chama a atenção para o que é mal e o que é bom. Só que vocês já repararam, eu estava pensando quando eu estava estudando isso para a gente estar junto hoje, como cada um tem um conceito para o que é mal e pelo que é bem, e o que é bom. Aí vem Emmanuel com a psicografia de Chico e diz assim, peraí, pode parar? Ó, afunilou, né? Olha que isso, ó. Aí vem Kardec com a parte científica e diz, olha isso aqui. Aí vem Martin Luther King e diz, olha isso aqui. Não é possível que a gente vai fingir que não está vendo, né? Então, que a gente possa definitivamente largar as historinhas e as boas desculpas, penso eu, e buscar realmente sair dessa hostilidade indireta, dessa meia-verdade, ou dente por dente, olho por olho. E o Florent falou certo. Automaticamente, nós estamos tão acostumados a agir assim é legal, é comum e é aprovado, que a gente nem pensa que esse caminho é realmente estar junto com os gritos dos maus. Entende isso que eu estou falando? Pelo menos é o que eu sinto, tá? Por isso que eu estou compartilhando com vocês. A gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro. Foi vapt-vupt, vupt-vapt, é 30 minutos. Daqui a 15 dias a gente está de novo. Quer dizer, daqui a uma semana a gente está na escola evolutiva, daqui a 15 dias nós estamos de volta. Então, eu queria encerrar agora com vocês, agradecendo vocês, e vamos pensar um pouco nisso, né? E vamos refletir sobre isso. E quem quiser... Podia ser mais vezes, né? De 15 em 15 é tão longo. Foi tão bom. Eu acredito que, inclusive, não sei se vocês concordam comigo, a gente pode continuar nesse tema no próximo encontro, porque ele tem muito, como diria meu avô, esse tema dá panos para manga. Não sei nem o que significa isso, mas ele falava isso. É panos para manga. Não, né? Vamos pensar, então, em continuar. E quem quiser, vamos botar a mão assim, não? Levar a mão assim? E vamos juntos agora encerrar esse nosso encontro de centelhas de sabedoria. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos permita viver uma vida mais sábia, saborear a vida a cada segundo e realmente fazer a escolha de fazer o bem e o bom. Não se esconder atrás de hostilidades ou de dente por dente, olho por olho, né? Que o grande Pai, o grande Deus, o grande construtor de tudo isso, o arquiteto de tudo isso, nos forneça essa tranquilidade para a noite, que tenhamos todos uma noite tranquila e que essa reflexão de hoje possa nos elevar a caminhos mais puros, mais honestos, mais lícitos, que foi assim que Jesus disse, que tudo que seja lícito, honesto e puro,
que seja isso que ocupe o vosso coração e o vosso pensamento. Que assim seja, porque assim é, e que possamos nos sentir agora em paz. Respirando, gratidão pela presença de todo mundo, e eu não sei vocês, mas eu ia falar no início, mas eu esqueci, eu sempre tenho, toda vez que eu estou falando do mundo espiritual, uma garrafa d'água e um copo do meu lado. Se vocês não tiverem, passam a ter, né? Então, essa água que a gente tenha do nosso lado possa trazer para dentro de nós esse refrigério vindo direto do coração de Deus. E vamos pensar, vencer o mal com o bem vai muito além daquele bem que a gente pensava antes, né? Do que seria. Bom, alguém quer deixar uma palavra aí para a gente se despedir, pessoal? Rapidinho. Se não, fica reflexo. Fala, seu Antônio. É como, acho que o Tiago comentou aí, pessoas com esse mesmo pensamento, se tivesse como se reunir mais vezes, eu mesmo sinto muita falta disso às vezes, porque me sinto enfraquecido às vezes. Nós estamos só começando, gente. Eu sinto que esse nosso grupo vai crescer muito e vai ter uma abertura enorme para a gente falar realmente do mundo espiritual como um todo, não só trazendo a Bíblia ou o Evangelho segundo Kardec, ou a psicografia de Chico, como a gente fez hoje, mas também misturando, por exemplo, Martin Luther King, que foi quem eu trouxe, né? Nessa mistura gostosa de grandes avatares sobre a Terra, onde a gente consegue expandir a nossa consciência. Tenho certeza que esse grupo vai longe. Então, vamos compartilhar, né, que esse grupo existe, para que mais e mais pessoas possam, né? Nossa, eu não sou tão boazinha assim como eu pensava, mais ou menos isso, né? Eu preciso ainda dar um apertão aí nos meus reparos, e que assim seja, terminando com: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. Beijo para vocês, gente.